Falar comigo, seu ex-presidiário. Foi na Record, ele vai na Globo agora, porque lá é a terra dele, né? Pessoal, como é que chama o cara que foi? O terreno dele é a Globo. O debate é dia 25, quinta-feira. Né? Esse ele vai, né? Ele vai porque lá é terreno amigo. Você vai lá ou vai fazer a super live? Não, vou lá. Eu vou entrar na sala do capeta lá, né? Vou entrar na sala do capeta lá, né? Ontem à noite tivemos o debate dos candidatos a presidente na Globo. Debate? Tava mais pra abate. Lula entrou na Globo sabendo que jogava em casa, mas no final saiu numa bandeja e com uma maçã na boca. E Bolsonaro? Antes mesmo do debate começar, já ficou claro que o presidente estava com sangue nos olhos. Olha só o que ele responde para uma repórter da própria Globo. Momento, candidato, boa noite, bem-vindo. O que o senhor espera dessa noite? Eu espero parcialidade por parte da Globo. Apenas isso. Como demonstrou no debate que o Leboni simplesmente absolvendo o Lula de toda a roubalheira, de tudo que ele fez errado no Brasil. Começando o debate, o que se viu foi uma batalha entre Bolsonaro e Lula. Foi tanto xingamento e pedido de resposta que a impressão é de que o debate seria só entre os dois. Lula, traumatizado pela surra que levou no debate da Band, deve ter sido orientado e treinado por sua equipe para não levar desaforo para casa. Então ele reagia e tentava responder a toda acusação, mas não adianta. Um cara com a capivara do Lula não tem moral para fingir indignação ou acusar os outros. Moral da história? Quase tomou um nocaute do Bolsonaro já nos primeiros minutos da luta. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, teus filhos, roubando. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Bolsonaro olhou nos olhos do Lula e disse o que estava entalado na garganta de milhões de brasileiros. Ele simplesmente lavou a alma da gente com ducha Advanced de eletrônica super turbo de máxima pressão. Bonner, mais desesperado do que o professor Raimundo, tentou botar a casa em ordem e finalmente os coadjuvantes começaram a entrar no debate. Aí um padrão se repetia, o sojado do novo Felipe Dávila todo educadinho, Ciro agindo como se fosse o cabeça fresca da turma, coisa que ele não é, e a Simone Steph sendo desinteressante, desonesta, burrona e achando que enganava alguém com aquele discurso cansado. Simone Steph é política profissional, mata de tédio falando muito e dizendo nada. Quando ela falava, todo mundo aproveitava para ir ao banheiro ou ir à cozinha fazer um lanchinho. Já a Soraya Trambique é como aquela sua namorada alcoólatra chegando no almoço da sua família, fala umas coisas caóticas, fica olhando para o vazio. A presença dela lá não faz o menor sentido, assim como não fez sentido nada do que ela falou. Por exemplo, ela disse que 1 quilo de picanha custa R$2.000. Enquanto tem gente que come picanha, que o quilo custa quase R$2.000... Ela disse que a Covid deixou 130 milhões de órfãos no Brasil. Nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid. 130 milhões de órfãos. 130 milhões de órfãos. 130 milhões de órfãos? Ela deve estar falando da morte do Mr. Catra. E como o Brasil vai ter 130 milhões de órfãos se a população total é de 212 milhões? Isso significa que você aí que está me assistindo e tem filhos, você já morreu e não sabia. Lula disse que 31 milhões de pessoas passam fome. Soraya disse que temos 130 milhões de órfãos. Veja que os 130 milhões de órfãos da Trambique então estão bem de grana, pois só 31 milhões passam fome, segundo o Molusco. Soraya também protagonizou o primeiro arranca-rabo com o Padre Kelmon.
Mandou o sacerdote ir para o inferno, o chamou de padre de festa junina, enquanto a população brasileira, de maioria cristã, assistia aterrorizada a esse sacrilégio. O padre Kelmon é inteligente e aproveitou o descontrole da Soraya. Pergunta: qual o nome do candidato à presidência pelo PTB? É Padre Kelson, é Padre Kelvin, é candidato Padre Kelman. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? O debate seguiu razoavelmente normal, com alguns destaques. Bolsonaro esfregando a Simone Steppi. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. Bolsonaro falando a verdade sobre a Soraya Trambicki. E os seus cargos, alguns foram atendidos, mas foram tirados, porque vimos que não eram pessoas adequadas, pessimamente indicadas por Vossa Senhoria. Então a senhora gosta de cargo, de se dar bem. E virou inimiga porque alguns cargos, todos os cargos foram tirados, na verdade, todos, sem exceção. Ficou sem nada, tá? Chupando o dedo lá em Mato Grosso do Sul. E olha só, hein? Já andei por lá. Ninguém fala o seu nome para a presidência da República. Você está fazendo um papel de laranja para alguém, com toda certeza aqui como candidato. Aliás, parabéns, Soraya. Você conseguiu ficar 10 minutos sem falar que virava onça. E uma parte engraçada, Simone Steppi, toda capachinho do Lula, dá mais um dado retirado do bumbum. Nesse momento que nós conversamos, candidato Lula, 3.000 árvores foram derrubadas na Amazônia. Sim, 3.000 árvores foram derrubadas, provavelmente em cima dos 130 milhões de órfãos da Soraya Trambicki. Imagina 3.000 árvores sendo derrubadas em 2 minutos, e em plena meia-noite ainda por cima. Em menos de uma semana não existiria mais a Amazônia. 3.000 árvores é praticamente uma árvore para cada piscada da Soraya Trambicki. Lula inaugurou essa coisa de inventar números e ir falando qualquer coisa. Simone e Soraya agora o imitam, só que hoje tem a internet para desmentir em tempo real. Lula também inventou uma história divertida nesse momento. Eu era chamado pela imprensa do Mato Grosso do Sul como o pai do Mato Grosso. Nossa, Lula, pai do Mato Grosso? Eu preferia ser um dos 130 milhões de órfãos da Soraya Trambicki do que ter um pai desses. E aí chegou o grande momento, a bola do jogo, o debate de Padre Kelmon com Lula. Quer dizer, não foi um debate, foi o primeiro exorcismo transmitido ao vivo na história da televisão. Padre Kelmon entrou na cabeça do Lula e o desestabilizou de um jeito impressionante. O senhor responsável pela corrupção no Brasil, todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. Você pode ter um comportamento de um fariseu. Isso dentro de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. E eu fiquei de bem. Candidato Padre Kelman. Cala a boca! Lula nem foi eleito e já está atacando e censurando padres, igual ao seu amigo da Nicarágua, Daniel Ortega. E essa atitude do Lula ecoou em seus capangas. Érica Cocai defendeu a agressão ao santo homem. Jean Willis defendeu a prisão dele. Lula errou ao bater boca com o Padre Kelman. Sim, você bateria boca com o Padre Kelman. Eu bateria no padre. Esse vigarista fascista disfarçado de padre deveria sair daí preso por charlatanismo, falsidade ideológica e estelionato. Também foi divertido ver a reação desesperada dos militantes de redação. Incrível que alguém com a experiência de Lula caia numa arapuca como essa. Erra ao bater boca com esse padre. É lamentável que tenhamos de assistir a esse espetáculo lastimável. Padre Kelman é a arma secreta bolsonarista, enviado para espalhar desinformação e desestabilizar o ex-presidente Lula e avacalhar o debate. Funcionou. Lula teve bons momentos, mas não deveria ter perdido a cabeça com um falso padre.
Além do descontrole do bandidinho sem dedinho, não passou batida também a ironia de Lula dizendo que o padre nem deveria estar lá. Uma fala interessante vinda de um sujeito que foi tirado da cela da prisão para concorrer à presidência. Lula passou a última semana batendo na tecla de que ele é o candidato do amor, pedindo para o eleitor votar com amor, falando que o amor vai vencer o ódio. Aí ele vai lá na Globo e pá! Fica irritado e trata mal um padre. O plano que o PT elaborou a semana inteira virou pó em 5 minutos. Depois desse nocaute, Bolsonaro nadou de braçada. Ficou tão tranquilo que até usou o tempo que sobrava para vender seus candidatos. Falou pro pessoal votar no Capitão Contar e também no Mário Frias. Repara, ele falou do Mário Frias, o cara que cortou verbas milionárias da Globo, em plena Globo. Saldo do debate. Simone Steppi é maior 7-1, Soraya Trambique é uma mulher caótica, Ciro deve estar medicado, Bolsonaro bateu no Lula e depois conseguiu vender seu peixe tranquilamente, e Lula teve seu ódio e autoritarismo desmascarados de um jeito que nem o Willy Bonner conseguiu salvar. O padre foi o craque do jogo, espalhando pânico e raiva entre os esquerdistas. No começo da semana, ao confirmar sua ida ao debate da Globo, Bolsonaro disse que ia entrar na sala do capeta. O que ele não esperava é que um padre iria ajudá-lo a enfrentar os demônios. Candidata Soraya, e eu peço desculpas até pelo carinho e respeito que tenho por você. Candidata Soraya, e eu peço desculpas. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.